Sua Bíblia, abra ela em 2 Reis, capítulo 6. Quero meditar aqui sobre algo rapidamente, que infelizmente veio acontecer, não é? Samaria foi cercada e eles viveram uma situação bastante delicada. Então aí a partir do versículo 24 diz assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade! E o rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo ele perguntou: qual é o problema? E ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Pode fechar sua Bíblia. Eu não sei você, mas ao ler isso você fala assim: gente, como é que pode uma mãe enfiar o seu filho na panela, cozinhar ele e ter coragem de comer? Parece uma coisa absurda, é ou não é? Que alguém possa fazer isso. E aí você vai, talvez você me responda, eu falo assim: não, mas foi a situação, foi a fome. Tudo bem, eu até entendo que seja fome, mas num dia você comeu um filho, no outro dia você já está querendo comer o da outra? Não me parece ser muito bem fome. Acontece que aconteceu aqui. Acontece que muitas vezes a angústia, a tristeza, a falta de perspectiva de futuro faz com que a gente venha não projetar o futuro, não ter perspectiva com o futuro. Samaria estava cercada, então para que poupar os filhos? Vamos comer os filhos, afinal de contas, não é? Quando nós perdemos a esperança na vida, o que acaba acontecendo? A gente compromete o futuro. A gente, ao falar de que, poxa vida, como é que pode aquela mulher ter matado o seu filho, ter cozinhado o seu filho, ter comido? Mas quantos de nós já sacrificamos aquilo que Deus nos deu? Porque Deus implanta sonhos no nosso coração. São filhos. Quando as pessoas escrevem livro, o que elas falam? Ai, um filho meu nasceu. É ou não é? É ou não é, gente? Quando a gente tem algum projeto que a gente está trabalhando, você fala assim: não, está aqui, ó, meu filho está no forno, logo logo está pronto. É ou não é? Não é assim que a gente fala? Sobre os nossos projetos, sobre aquilo assim, não, isso aí foi gerado. Então coisas que Deus nos dá, elas são geradas em nós. Mas por vezes, diante da adversidade, diante de momentos difíceis, diante de um cerco, diante de um aperto, o que nós tendemos a fazer é desistir daquilo que Deus nos deu. Quantas pessoas estão desistindo dos seus casamentos? Por quê? Porque estão enfrentando momentos difíceis. Então, porque não tem perspectiva, fala assim: deixa que entorna mesmo, batata já assou, vamos comer e vida que segue. Então muitas vezes nós estamos aí espantados com a atitude de uma mulher, quando na verdade nós também acabamos fazendo o mesmo. O que nós não podemos fazer? Nós não podemos abrir mão daquilo que Deus nos confiou. O que é que Deus já te confiou? Deus te confiou filhos, Deus te confiou um trabalho, Deus te confiou uma empresa, Deus te confiou bens, Deus te confiou talentos, Deus te confiou um casamento. Então não vai ser por situação difícil alguma que nós vamos o quê? Sacrificar aquilo que Deus confiou para a gente, amém? O que nós precisamos fazer? Guardar com convicção, guardar com esperança. Eu comecei o culto falando o quê? Que o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Se nós ficarmos o quê? Preocupados com o dia de amanhã, a gente tem motivo para se preocupar? Falando português, a gente tem motivo para se preocupar? Os anjos não pagam a conta, paga? Não. Mas quando a gente escolhe depositar a nossa confiança em Deus, fala assim: Senhor,
eu sei que até tem conta amanhã, mas eu vou dormir e descansar, porque o Senhor cuida da minha vida. Senhor, independente da situação, meus lábios louvarão ao Senhor, porque eu creio que o Senhor vai trazer a chuva temporã e a serôdia, e a minha sementeira, os meus celeiros, eles serão abastados, e não tem problema. Agora entenda, que qual era o problema, qual era a indignação da mulher? Você prestou atenção? Qual era a indignação da mulher? Porque ela tinha matado o filho dela? Oi? Não, porque a outra não tinha matado a outra. Muitas vezes as pessoas já mataram o sonho delas. Ela vai ficar indignada com você porque você não mata o seu. Nós precisamos o quê? Guardar. Fala assim, é minha responsabilidade guardar aquilo que Deus depositou em mim. A gente não é todo mundo, né? Não era isso que a mãe falava? Você não é todo mundo. Conta aí para quem está perto de você, fala assim, você não é todo mundo. Existe uma semente que Deus implantou em nós, e que ela vai gerando, ela vai crescendo dentro de nós, e precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos para quê? Para que pessoas que não fazem parte desse propósito, que independente do que escolheram para a sua vida, que nós não venhamos matar a vontade de Deus, os filhos, está dando para entender, né? Aquilo que o Senhor nos confiou, por conta das pessoas que nos cercam. Precisamos escolher bem as pessoas que nos cercam, e para isso a gente precisa fazer o quê? Nos refugiar no Senhor, o nosso Deus. Sabe o que a Bíblia declara, e a gente muitas vezes também declara? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Declaramos ou não declaramos? Mas a gente já parou para pensar, peraí, no meio de uma situação aonde eu estou cercado, aonde as coisas estão difíceis, o que é que isso está contribuindo para o meu bem? Porque se eu não entender que aquela situação de cerco, de dificuldade, está contribuindo para o meu bem, a atitude mais fácil que eu vou ter é, vou matar também, vou colocar na panela, e afinal de contas vou sobreviver, né? Porque do jeito que o mundo está, deixa o sonho que se vire, importa o quê? Que eu saia vivo dessa. Então nós precisamos o quê? Tomar cuidado, vigiar e aprender. Se tudo coopera para o meu bem, Senhor, o que é que essa situação tem para cooperar com o meu bem? Porque eu não admito, Senhor, sair dessa situação matando aquilo que o Senhor me entregou. Senhor, eu não aceito que o meu casamento seja destruído. Senhor, eu não aceito que a minha expectativa acerca dos meus filhos sejam destruídos simplesmente porque eles erraram na vida. Senhor, eu não admito abandonar um sonho, um projeto do Senhor para mim, simplesmente porque está difícil de encontrar funcionário. Porque tem hora que você fala, vou arrumar sarna para me coçar, estou bem assim, deixa quieto. É ou não é, gente? Oi, você está assustado hoje? É ou não é? Só que cada um sabe a semente que Deus depositou. E se Deus depositou o sonho, Ele também, como nós vimos dias atrás, dá a capacidade de realizar. Porque Deus é quem faz o querer e o realizar. É só a gente não sair do centro da sua vontade e permanecer firme. Conta aí para quem está perto de você, fala assim, permaneça firme. Conta para outro, fala assim, permaneça firme. Fale, não permita que a indignação de alguém faça matar os sonhos do Pai sobre a sua vida. Amém? Amém? Vamos nos posicionar agora. Fala assim, coloca a mão sobre o seu coração. Fala assim, Senhor, os sonhos que o Senhor me deu são seus para mim. E assim, como ao ler essa história dessa mulher que matou, cozinhou e comeu o seu próprio filho, nos trouxe náuseas. Que no momento, Senhor, em que pensarmos em desistir daquilo que o Senhor nos confiou, o Teu Espírito Santo nos traga a mesma sensação, nos traga o mesmo sentimento, e nós venhamos nos recordar que quem coloca os sonhos e dá o poder de realizar é o Senhor. E nós escolhemos, Pai, permanecer firmes em Ti. Não importa, Senhor, quem
ficará indignado conosco. Importa que a semente que o Senhor lançou sobre as nossas vidas, ela produza de maneira excelente, e que nós venhamos colher a 30, a 60 e a 100, conforme nós vamos produzir. Simplesmente, Pai, porque nós cremos no Senhor, o nosso Deus, que trabalha para aqueles que em Ti esperam. E nós, Pai, esperamos no Senhor. A Ti seja, Senhor, o cântico dos nossos lábios. A Ti seja, Senhor, a nossa alegria, sabendo, Pai, que o Senhor está trabalhando para nós. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu, e nós, Senhor, não Te decepcionaremos.